Assim está escrito na palavra do Senhor. João 2, do versículo 1 ao 11. João 2, do versículo 1 ao versículo 11. As bodas de Caná da Galileia. Amém, igreja? Amém. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas, irmãos, esta palavra, ela fala de uma aliança. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, entre o noivo e uma noiva. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, nosso Pai amado, Ele foi convidado para esta festa. Mas, antes de tudo, eu quero relembrar a história de Israel, a história da desobediência, aonde ali, no Monte Sinai, lá no Êxodo, capítulo 19, o Senhor, Ele vai e diz: ao 3º dia, Moisés, traz aqui o povo para que eu possa lhe entregar os mandamentos, mas se purifiquem, lavem suas roupas, lavem suas vestes. E assim o povo fez, e foi ali. Logo aqui no início nós vemos 3 dias, né? O 3, ele fala muita coisa, principalmente Pai, Filho e Espírito Santo. E esta palavra poderosa, ela tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que dirige as nossas vidas. Jesus, Ele é quem é o general, Ele é quem comanda, Ele é o Senhor dos senhores, e hoje Ele está aqui entre nós. Como a irmã já falou, Ele se faz presente nessa festa. Ele vai multiplicar, Ele vai nos dar toda a condição para que a gente possa, pelo Espírito Santo de Deus, entender essa palavra revelada que Ele trouxe para nós. Porque a palavra, ela é para todos, é para o
que prega e é para o que ouve. Amém? Então, nós sabemos que esse povo passou 40 anos no deserto, porque era um povo desobediente, um povo que vinha maná, mas eles queriam mais, queriam comer carne. O povo comeu cordonizes, mas o povo queria mais, desobediente. O povo estava com sede. Moisés bateu na rocha e saiu água e matou a sede daquele povo. Um povo que viu todos os milagres acontecendo, mas continuou sendo desobediente. Mas Deus era com eles. Deus era ali amoroso como um pai. Mas o povo desobediente, meus amados, o povo pediu um rei. Deus deu um rei àquele povo. Samuel foi ungir Saul. Saul foi desobediente. O Senhor manda ungir um rei novamente para destronar Saul. E ali ele unge um rei segundo o seu coração, Davi. Aleluia. Mas mesmo Davi pecou contra Deus, foi desobediente, mas foi um servo, porque nós somos falhos, nós somos incompletos, porque só quem é completo é Jesus, e é Ele que nos completa. Porque o homem sem Jesus, ele não é nada. E aí, Jesus morreu, veio Salomão. Salomão, desobediente, queimou incenso nos altos a outros deuses. O Senhor rasgou ali o reino em dois. O profeta Aías mostrando ali a Jeroboão que ia dividir o reino, rasgou suas vestes, sua capa, e deu 10 reinos para Jeroboão, e 2 ficou com Roboão, filho de Salomão. E mesmo assim eles continuaram na desobediência. Eles foram para o cativeiro babilônico, assírio, grego, romano, e mesmo assim na desobediência. E esta palavra que eu trago hoje, ela fala muito disso. Ela fala das tradições. O Senhor, Ele deixou os seus mandamentos, o Pentateuco, deixou os juízes, está escrito, deixou os profetas, está escrito. Mas mesmo assim, os judeus, os rabinos, se achavam sábios. Aí ali eles escreveram o Talmud, e ali eles passaram a se orientar pelo Talmud. E lá no cativeiro babilônico, eles escreveram, os sábios se reuniram e escreveram o Talmud o primeiro, em Jerusalém outro, e mais outros. E chega aqui, Jesus quebra essas tradições. Porque Jesus, Ele veio para quebrar os paradigmas. Ele veio para quebrar tudo aquilo que se tornou vício, se tornou religião na vida dos judeus. Mas infelizmente Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E hoje nós estamos aqui pela essa palavra poderosa que penetrou os nossos corações. E você que está aqui esta noite, que ainda não conheceu o nosso Jesus, se porventura você ainda não conheceu esse Jesus que eu lhe prego, é um Jesus que outrora também não conhecia. Vivia no lamaçal do pecado, um homem errante, mas Ele me pegou pela mão, me tirou do charco de lodo e fez-me assentar entre os príncipes, como diz a sua palavra. E hoje, para a honra e glória do Senhor, não para me exaltar, mas para exaltar o grande, o glorioso Deus,
O Senhor Jesus, hoje eu estou aqui transmitindo o que recebi dele. Aleluia. E fico Aleluia. privilegiado de ser convidado aqui pelos irmãos, irmão Rui, pelo pastor, de estar aqui, porque, irmãos, é um privilégio estar aqui do lado de Deus. O homem que vivia nas trevas, a palavra de Deus diz, Isaías também em Mateus 4, que aquela terra que vivia nas trevas viu uma grande luz, que é Jesus, justamente a Galileia dos gentios, porque a Galileia, pela desobediência dos seus reis de Judá e de Samaria, o reino do norte, o reino do sul, eles foram invadidos. E aí, meus amados, eles se prostituíram, serviram a outros deuses, Astarote, Moloque, deuses estranhos, mas a própria Bíblia diz que esses deuses não são nada. Esses deuses não são nada, só são deuses feitos no coração do homem pecador, que faz um Deus de barro, que não fala, que não ouve, que não escuta. E até hoje eles estão fazendo deuses de barro para se prostrar diante deles. Mas a igreja de Jesus, a igreja santa, ela conhece o seu Deus, ela sabe a quem se socorrer, ela sabe a quem se prostrar. Pedis, pedis, e dá-se-vos-á. Batei, batei, a porta se abrirá. Pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Amados, se você não sabe pedir, Deus vai lhe ensinar. Ore a Ele. Muitos querem pedir um carro, querem pedir uma casa. Meu amado, Deus sabe da sua necessidade. Antes mesmo dele pedir você, Ele já sabe o que você precisa. É verdade. Esta palavra é poderosa. Oh, aleluia. E o homem não pode se desviar dela. É verdade. Porque o homem está ordenado a morrer só uma vez, meus amados. E segue-se o juízo. E aqueles que não estão do lado do Senhor, o juízo é o fogo do inferno. É o lago de fogo e enxofre. É lá onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Se você hoje entrou aqui com seu coração pesado, com seu coração angustiado, amado, abra o coração para Jesus. Se você está intrigado com seu vizinho, com alguém da sua família, meu amado, faça uma reflexão. Veja o que tem de errado na sua vida. Não seja como o povo judeu, que até hoje não se arrependeram. Essa passagem fala muito das tradições. Ele fala aqui que haviam ali 6 talhas. Essas talhas, chamadas talhas da purificação, que recentemente, agora em Jerusalém, o tanque de Betesda foi encontrado com as 5 colunas. Meu irmão, essa palavra é poderosa e verdadeira. Ela não erra. Ela é infalível.
Glória, aleluia. A religião diz que precisa de outras coisas, precisa do Talmud, precisa das encíclicas de papais, precisa das bulas papais, precisa de um evangelho do espiritismo segundo não sei quem. É verdade. Não, meus amados, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Aleluia. Literatura humana não vai te levar para o céu, não. Aleluia. Aleluia. Só a palavra de Deus liberta, cura, salva. Aquele que disser o contrário, meus amados, é fábulas que Paulo fala. Homens que constroem fábulas enganam os outros que se enganam a eles mesmos. Paulo diz isso. Paulo, ele se preocupou muito. Naquele tempo, tinham os gnósticos, que eles vinham com uma proposta de Cristo, que já tinha ressuscitado, já tinha voltado, já tinha ido, aquela coisa de natureza, aquela coisa que Deus é isso, Deus é aquilo. Não, meu amado, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Glória, aleluia. Deus é um só, é o soberano, é o eterno, é o que vive para sempre. Jesus só veio uma vez, mas vai voltar para buscar a igreja. Aleluia. A igreja que estiver atenta Aleluia. às palavras do Senhor, estiver atenta ao seu livro, ao livro da vida, porque aqui é o Logos, é o Verbo que se fez carne. E judeus e os religiosos desse tempo têm rejeitado esta palavra. Eu, vendo na internet um pastor conhecido criticando as bodas de Caná, dizendo: como é que Jesus faz um milagre desse? Esse vinho só para alegrar uma festa? Que coisa mais sem nexo, um milagre sem fundamento nenhum, sem propósito nenhum. Meus amados, esse apostatou da fé, com certeza, porque este é um pastor, dono de uma igreja muito grande. Não vou falar o nome, também não interessa. Ele diz agora que é a favor do casamento gay. Ele diz agora que é a favor do aborto. E diz que tomar uma cervejinha não tem problema. Esse é que desvia. Esse é que leva o homem para a ruína, para o buraco. É cego guiando cego. Porque a igreja verdadeira crê na palavra de Deus. É por isso que Israel foi tratado como uma prostituta por Jesus, por Deus. Lá em Oséias capítulo 1, ele manda o profeta tirar uma mulher do meretrício e casar com ela. Oséias, vai lá, casa com ela, que eu quero mostrar para esse povo que me traiu e se prostituiu com outros deuses, com outros reis. E ali Oséias vai e pega a prostituta e sofre com ela. Mas ele atendeu a palavra do Senhor. E ali ele apregoou a palavra de Deus, dizendo que vinha tribulação, que os assírios iam tomar tudo. E realmente aconteceu. Isaías, Jeremias, todos eles avisaram. Pregadores da palavra do Senhor, levantados pelo Senhor, mas foram açoitados,
colocado dentro do poço de lama, desacreditado, mas Deus honrou a cada um. E tudo o que foi dito aconteceu. Aleluia. Meus amados, é triste vermos um povo caminhando para a destruição. E o Senhor nos levantou como profeta de Deus para que a gente tire esse povo que está caminhando para a perdição. Tire das mãos de Satanás. Somos nós que fomos chamados, cada um de nós aqui é um obreiro, é um profeta de Deus. Se prepare, porque virão dias tenebrosos. Virão dias onde a Síria e a Babilônia vão reinar neste mundo. É verdade. E o homem de Deus tem que estar preparado para isso, para levar esse evangelho de salvação, mesmo que leve chicotada, mesmo que seja jogado dentro do poço, porque Pedro diz, é melhor obedecer a Deus do que os homens. E ele se alegrou pela chicotada que tinha levado. Não se entristeça se lá no seu trabalho, não se entristeça se lá na sua escola, se na sua faculdade tem aqueles que zombam de você porque você usa uma roupa diferente, porque você tem jeito diferente, porque você para ele é anormal. Porque nós, para a honra e glória do Senhor, neste mundo nós somos anormais. Eles mesmos veem a gente como anormais, porque nós não fazemos mais parte desse mundo, porque o reino de Deus já está dentro de nós, e eles veem isso em nós. Eles nos veem pessoas diferentes. Nós somos diferentes. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque a aliança de Deus foi restaurada nas nossas vidas, aonde Adão ali no Éden quebrou a aliança. Mas lá, Gênesis capítulo 3:15, ia nascer aquele que era nascido de mulher, que ia pisar na cabeça da serpente. E esse é o nosso Jesus, que nos transformou a cada um de nós, fazendo imagem e semelhança. Porque, meus amados, esses que andam aí vagando pelo mundo, eles são criaturas. Deus olha eles como uma criatura da selva. Aí, mas, pregador, eles também não têm as bênçãos, casa, carro. Meus amigos, meus irmãos e amigos, Jesus deixa um leão passar fome? Deixa uma ave passar fome? Da mesma forma, a criatura está aí, mas ela, distante de Deus, ela tem como sobreviver. Porque Deus dá uma chance para que ele conheça a palavra, para que ele um dia esteja também como nós aos pés do Senhor. E esta palavra, esta chance, ela chega a eles através de nós. Somos nós que temos que levar esta palavra. Mas aqui nos ensina que esta palavra tem que ser pura e simples, sem tradição nenhuma. Porque aqui as talhas fala do homem, as talhas da purificação fala da tradição dos judeus,
Porque os judeus, meus irmãos, até hoje, eles acham que por andar no mundo, tocando nas pessoas, num e outro, eles têm que chegar em casa e se purificar, tomar um banho, ou então se lavar, lavar o rosto, lavar as mãos, lavar os pés. Superstição que eles criaram. Porque Deus lá em Deuteronômio, Ele manda que se purifique, né, para que possa alcançar a salvação. Mas essa purificação aqui é Jesus. Ali apontava para Jesus. Capítulo 15 de Deuteronômio, se eu não estou esquecido. Depois da Covid eu fiquei com a minha cognição meio falhando. Mas aqui Jesus, quando Ele pede para que os servos encham as talhas, essa talha, elas estão secas, vazias, porque já tinham sido usadas. E Ele manda colocar água. Coloca agora a água que eu te der. Olha a samaritana. A água que eu te der jorrará para a vida eterna. Sou eu agora. Esquece essas talhas. Esquece. E ali Ele leva primeiramente o vinho transformado, a água transformada. E ali naquele momento os servos, eles têm ali uma intimidade com o Senhor. Porque Maria diz: façam tudo o que Ele mandar. Quem é que está escutando Maria? Faça tudo o que Ele mandar. Não é essa Maria da Igreja Católica, não, que tem que ir para ela. Não, ela disse: olha, não sou eu não, viu? É Ele aí. Ele é que é Jesus. Ela conhecia Jesus. Ela sabia do poder dele, porque foi gerada no ventre dele. Sabia que Ele era o Salvador de Israel e o Salvador do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Ela conhecia essa palavra, porque o anjo revelou para ela: bem-aventurada Maria, tu és, porque de ti sairá aquele que tem o cajado da justiça, cajado do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele está fora desse juízo. Nós estamos com o cajado da justiça nas nossas mãos, porque Ele nos entregou para que a gente pregue a justiça de Deus. Não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus que tem que ser pregada. Naphtali e Zebulon viu uma grande luz. Amados, esse Jesus que veio para o povo de Israel, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí aquela mulher que a sua filha estava doente chega para Jesus: Senhor, e Ele diz: é lícito dar o pão, tirar o pão da boca do filho e dar aos cachorrinhos? E essa mulher, Ciro Fenícia, não tinha participação na bênção, porque ela era gentil. Somos nós. Aquela mulher está representando nós. É verdade. Que nos contentamos
como que cai da mesa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O pão que cai da mesa do Pai, nós nos contentamos. Aí ela diz que os cachorrinhos se contentam com as migalhas que caem. Louvado seja o nome do Senhor. Somos nós. Somos nós. Somos nós que nos contentamos com as pequenas coisas que o Senhor tem nos dado. Porque Ele conhece, como eu já disse, a necessidade de cada um. É verdade. Não adianta pedir coisas grandes. Ah, Deus não fez não. Não. A oração do Pai qual foi? Senhor, seja feita a tua vontade. Não é a nossa não. Mas Israel não entendeu isso. Israel queria mais. Israel queria poder. Ali, os sacerdotes do templo, eles discriminavam as pessoas, os pobres. Eles se achavam melhores do que os outros. Mas Deus diz que não faz acepção de pessoas. Nós somos todos iguais perante Deus. Seremos julgados, cada um do mesmo jeito. Que o branco, o preto, o pobre, o rico, o alto, o baixo, o doente, o são. Mas os judeus não entenderam. Ele veio para os doentes. Ele disse para os fariseus: eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos não. Porque eles se achavam detentores da palavra de Deus. Só eles que sabiam a Torá, sabiam decifrar o que estava ali. A Igreja Católica também por muitos anos fez isso. Quem fosse pego com a Bíblia morria. Muitos heróis da fé foram queimados na fogueira. Muitos. Principalmente aqueles que traduziram a Bíblia, né? Tanto do grego como do latim, porque era proibido, meus amados, conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8:22. Aquele que conhece a verdade, ele não anda mais em caminhos errantes não, meu irmão. Porque lá nas cartas de João, ele diz lá, 1 João 2, que o Espírito que está em ti não sai não. E ele te orienta em toda a verdade. E ele é que vai te orientar também. Pecado, a justiça e o juízo. É o Espírito Santo de Deus que está aqui agora conosco. É o Espírito Santo de Deus que está nos orientando. Não adianta o pregador pregar, fazer um texto, estudar a semana toda e chegar aqui e o Senhor dá direcionamento. Meu servo, tu vai pregar o que eu colocar na tua boca. O texto está bom. É isso mesmo. É a minha palavra. É festa. É aliança. O vinho ali para os judeus faltou. Eles não reconheceram o sangue de Cristo na vida deles. Mas aqui nós temos fartura do sangue sobre nós. Porque esse sangue verteu para libertar um povo que estava nas trevas,
um povo que não via luz, que eram os gentios, que éramos nós, mas o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, enviou seu Filho amado em sacrifício perpétuo. Acabou sangue de boi, acabou sangue de ovelhas, de pombas, acabou, terminou aqui, terminou na cruz. Aleluia. Então, as talhas falam do homem vazio, como eu já falei. A água fala da palavra viva, que amoleceu o coração de pedra. O Espírito Santo, que lava as nossas vidas. O sangue derramado do Cordeiro, o sangue carmesim, que nos deixa alvo como a neve. É um processo a salvação, regeneração, né? Um processo, santificação, salvação e corpos glorificados lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Porque Ele vai arrebatar uma igreja. É verdade. E aqueles que estão debaixo desse mistério, eles cearão com o Senhor. Bem-vindos, filhos de meu Pai. É assim que o Senhor vai te receber, que o Senhor vai nos receber quando estivermos lá na glória, com corpos glorificados. Lá não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá doença, não haverá pobreza, não haverá fome. Lá o leão vai pastar com o jumento. Eita, Deus maravilhoso! E Ele foi preparar a morada. Ele foi preparar a morada junto ao Pai. E Ele está lá. Vai voltar. Como diz Tessalonicenses, aqueles que morreram primeiro subirão primeiro, e nós que estamos vivos iremos depois. Mas não importa qual é a hora que nós vamos, o que importa é que nós vamos. Ali, os gnósticos preparavam a vinda iminente de Jesus. Aquele povo se desesperou, vendendo tudo. E a religião fez isso em 1841, se eu não me engano, dizendo que Jesus ia voltar ali no dia 22 de outubro de 1841. Jesus disse, né, pessoal, que nem ele nem os anjos sabiam, mas os homens querem conhecer a mente de Deus, blasfemam contra Deus. O homem ainda continua rebelde, mas Jesus não voltou, porque o homem não sabe quando Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, ele disse, como ladrão. E se não vigiar, vai ficar. Porque o ladrão, se o vigia não tiver acordado, o ladrão entra na casa, no comércio, na empresa, leva tudo. Quando o ladrão acordar, cadê as coisas? É isso que Jesus quis dizer. Não é que ele é ladrão, ele não vem roubar ninguém, mas ele vem como ladrão, porque se você não vigiar, meu irmão, se você não vigiar, você fica. Vigia, vigiai e orai, para que essas coisas não te aconteçam. Então, devemos estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua voz, como Maria diz aqui no texto.
Fazei tudo o que Ele mandar. Fazei tudo o que Ele mandar. É o que nós temos que fazer. Fazer o que Jesus mandar. A nossa Bíblia, a única regra de fé e prática. Eu vou me orientar com outras coisas, por quê? Se a Bíblia, não que a gente não possa ler uma literatura cristã de um irmão que é mais estudioso do que nós, um teólogo, uma pessoa que mergulha na palavra de Deus e o Senhor revela as coisas para ela, para ele, e a gente se orientar. Hoje nós temos a internet, muito bom, mas você tem que saber quem é o autor, aonde ele está lhe direcionando, para você não comer pão bolorento, como Jesus falou. Cuidado com o fermento dos fariseus. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Ter cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus ademoestou ali os seus discípulos a se firmarem na palavra dele. Só na Escritura. Nós somos filhos da reforma. Sola fide. Então nós temos que estar pautados na Escritura e na fé. E no arrependimento. Porque Deus, Ele sonda os corações. E Ele vai sondar o teu coração arrependido. O teu coração contrito. Para que tu possa chegar diante de Deus. Pedro diz: Deus é santo. 3 vezes. Olha que o Isaías diz: Santo, 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 santo Deus de Israel. Eu não sou digno, Senhor. Mas Deus ali colocou o Espírito Santo, que é o fogo, a brasa do altar, na língua de Isaías, para que ele profetizasse. Eu creio que muitos nesta noite estão recebendo a brasa do altar. O Espírito Santo está te enchendo nesta hora. Recebe, meu irmão, esta palavra que o Senhor tem para ti esta noite. Ele quer te batizar com o fogo do Espírito Santo, porque João diz: eu batizo com água, mas vem aquele que batiza com fogo. Aquele que batiza com fogo. E a igreja precisa do Espírito Santo para dar a direção. Eis que eu vou, mas envio o Consolador, e Ele te dirá todas as coisas. Mas Ele também disse: eu serei contigo todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que crer. É difícil no tempo de hoje. As tribulações, a vida familiar, o trabalho, a escola, são muitas coisas. Mas, meu amado, a palavra de Deus diz que nós não devemos viver por vista. Nós devemos viver por fé. O justo viverá por fé. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele diz: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes. Esses serventes somos nós, porque nós temos intimidade com o Pai. Serventes é os servos que servem na casa do Senhor, os diáconos que servem na casa do Senhor, os obreiros que servem na casa do Senhor. Dispõe do teu tempo para servir na casa do Senhor, porque Ele vai te abençoar. Não porque você está fazendo por barganha, mas você está fazendo porque você é servo.
Porque você entendeu a palavra de Deus. Você entendeu que você precisa estar junto do Pai. Esta obra não é obra de salvação, mas é obra do testemunho, onde Tiago fala: me mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Me mostra as tuas obras que eu mostro a minha fé. Muitos não entendem porque Paulo recrimina as obras. Salvo pela graça, por meio da fé, que não é obra humana, é dom de Deus. Amém, igreja? Amém. A salvação é pela fé, mas a obra de Tiago é para testemunho que tu é filho de Deus. Deus entregou na tua mão. Deus entregou aquela moeda para tu multiplicar. Deus entregou na tua mão, na mão de cada um. E quando nós estivermos na presença do Senhor na eternidade, nós vamos ter que dar conta. Você multiplicou a moeda de Deus? O tesouro dele, que ele te entregou na tua mão, como Paulo fala, que existe vaso de barro, existe também vaso de prata e de ouro. Amém, igreja? Amém. E aí, ele provou do vinho. Esse mestre Sala, ele aqui está como sacerdote do templo de Jerusalém, porque aqui era um ritual judaico que fazia parte da religião, era o casamento, era uma aliança, e ele estava lá olhando, está tudo certo a festa, está faltando nada não, está tudo ok, é aquele legalista, aquele liberal, sem peso e sem medida, coloca julgo nos outros, que nem eles mesmos podem carregar, mas o Senhor, olhando para o Velho Testamento, porque ele tinha se agradado com o primeiro vinho, e ele se assustou, porque o bom vinho veio depois. Meu amado, a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa glória é Jesus. E aqui no final, já está quase encerrando, ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serviu o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Porque primeiro vieram os mandamentos para dirigir um povo, para disciplinar um povo, para aprender a se portar diante de Deus. Foi assim que Deus fez 40 anos no deserto, peregrinando, cativeiro e mais cativeiro. Mas infelizmente apenas aqueles remanescentes fiéis, que foram ali os apóstolos, a família de Maria, a família de José, a família de Zacarias, daqueles que entenderam as promessas de Deus para os judeus e se converteram. 3.000 almas se converteram. Esses foi que Deus separou. Deus separou para fazer a obra dele, porque estavam com o coração contrito, fora da religiosidade, fora do jugo, fora do peso que era imposto pelos rabinos, pelos mestres da sinagoga. E ele diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Felizes são os que creem no Senhor, né? E João, ele é o apóstolo do amor, como muitos gostam de dizer. E o Evangelho de João, ele começa aqui nas bodas. Depois ele vai para a purificação.
ele não seguiu a cronologia dos outros evangelhos chamados sinóticos, mas ele não se desviou. Ele apenas mudou um pouco a cronologia para que nós possamos entender o que é que o Senhor quer para nossas vidas. Ele quer transformar as nossas vidas. Primeiro ele vem, faz a purificação ali na família, dizendo: olha, estou renovando a aliança contigo, Israel, e também contigo, gentios, que não eram merecedores, mas eu estou me dirigindo também aos gentios, porque estava escrito, Isaías, Jeremias, tinham falado que esta obra de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, vinha para nós, vinha também para a salvação dos gentios, porque agora o justo vive pela fé, não firmado em mandamentos, porque Paulo disse: a letra mata, mas é o Espírito que vivifica, porque ninguém foi salvo pela lei, mas pela fé. Pregador, mas os que morreram no tempo de Abraão, de Moisés, de Jacó, do rei Davi, se ninguém cumpriu a lei toda, mas o meu justo viverá pela fé. Eles foram salvos pela fé. Eles entenderam o propósito de Deus na vida deles. Mesmo não cumprindo toda a lei, eles sabiam que toda aquela lei era impossível, que Deus estava fazendo aquilo para dizer: olha, só através de mim é que vocês conseguem me conhecer a Deus e ter no final um banquete comigo, as bodas do Cordeiro, a mesa está preparada, o Senhor voltará e vem buscar a igreja. E o livro de João, ele mostra aqui que as passagens que ele apresenta é muito interessante, porque as talhas falam do homem, 6, né? O casamento, 7 dias, eram 7 dias de festa. Quando a pessoa casava, eram 7 dias de festa. E aí, o 7 mostra a perfeição, a plenitude de Deus. O que Deus preparou. Deus passou 400 anos sem se manifestar para Israel. Desde o dia em que Antíoco profanou o templo de Jerusalém, colocando deuses falsos, colocando uma cabeça de porco dentro do templo, e ali o templo precisava ser purificado. Nos outros evangelhos, a purificação do templo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João e Mateus, essa purificação fica logo lá no final, já na Páscoa, próximo já da morte de Jesus na cruz. Mas aqui, ele, depois das bodas do Cordeiro, Jesus já vai purificar o templo. Ele purifica a família, ele purifica o templo que somos nós, o templo do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele disse para a mulher lá em Samaria: Senhor, uns dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, outros dizem que é em Gerezim. E ele disse para a mulher, do mesmo jeito que ele falou lá com Maria, não foi grosseria ele dizer mulher para Maria. As pessoas... Aí ele diz: mulher, chegará um tempo que Deus, o Pai, receberá a adoração daqueles que adoram em espírito e verdade. Nicodemos, ele disse: Nicodemos,
Tu tem que nascer de novo pela água do Espírito. Nicodemos não entendeu. Vou entrar novamente na barriga da minha mãe? Não, Nicodemos. O mestre do templo não entendeu. E aí ele vai fazendo milagres por todo o percurso do livro de João. A cura do filho do nobre, no capítulo 4. O Senhor não faz acepção de pessoas, meus amados. Ele vai salvar rico, pobre, negro, branco, alto, baixo. Ele não faz acepção de pessoas. Coloque isso no seu coração. Se você acha que não é merecedor, mas isso não é de Deus. Ele está dizendo que você é recebido no reino dele. Ele faz o milagre do paralítico andar. Ele está te dizendo, lá no tanque de Betesda, ele está te dizendo: levanta, anda, marcha. A igreja tem que marchar. Ele faz o milagre do pão e peixe. Ele diz: comigo tem fartura, comigo tem bênção para a igreja, o meu povo. Ele anda sobre o mar. Lá no capítulo 6 de João, ele diz: tudo é meu, céus e terras, como está escrito lá em Salmos 24. Toda terra, todo céu, tudo é meu. Eu que fiz. Ele tem domínio sobre tudo. Pede ao Pai, ele tem domínio. Pede a ele, busca a ele, que ele tem domínio. E aí ele cura o cego de Siló, outro tanque da purificação. Ele coloca barro, faz lama do lodo, coloca nos olhos do cego, e o cego fica são, fica curado. Meu amado, se tu não está enxergando ainda o que o Espírito Santo está te mostrando, ele vai te tirar dessa cegueira espiritual. Clama a Deus e o mais ele fará. No capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se você se acha incapaz, se você se acha que está morto espiritualmente, hoje Jesus está te ressuscitando. Jesus está te trazendo para a luz, para que tu levante, para que tu veja, para que tu ande, para que tu seja purificado, para que tu seja uma nova criatura na presença de Deus. Nova criatura eu sou. As coisas velhas ficaram para trás. Agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Diga isso, igreja. Cristo vive em mim. Paulo diz: as coisas que os judeus faziam, para ele tudo virou esterco. Paulo correu a carreira. Paulo fez a boa obra. Ele ganhou a coroa que estava preparada para ele. A tua coroa também está preparada no céu. Basta você tomar posse dessa palavra na tua vida, e Deus vai te abençoar. Que Deus dê da sua porção dobrada sobre todos, em nome de Jesus, amém.